Sempre quando a gente fala no assunto da economia, muitas pessoas falam, mas o Lula não é formado em economia e agora que o Bolsonaro colocou as garras para fora e admitiu que não sabe economia, a primeira coisa que os eleitores dele vêm fazer quando a gente critica é falar, mas o Lula não é formado em economia, o Lula não sabe economia. Então o que eu fiz foi pegar um discurso do Lula e escrever por baixo as teorias econômicas que ele está falando. Olha aí o resultado. Eu todo dia fico escrevendo num papel o que o Brasil depende do mundo e fico escrevendo o que o Brasil depende de você mesmo. É engraçado que do mundo, obviamente que o mundo crescendo economicamente, o Brasil pode exportar mais. Pode vir mais dinheiro para o Brasil, para investimento em coisas novas. Agora, o Brasil depende muito, mas muito do seu mercado interno. Nós somos mais de 204 milhões de pessoas. Nós temos um potencial extraordinário de aquecer o nosso mercado interno e para isso é preciso a gente ter uma política de crédito mais agressiva. É preciso parar com desconfiança de que o povo não paga ou o povo está devendo. O povo está devendo quanto? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000? Ora, empresta o dinheiro e esse povo pode fazer outra dívida. Ele paga a velha e fica com uma nova. O que nós temos que ter noção é que o Brasil depende da sua própria força. Sabe, quando o mundo se recuperar, obviamente que a gente vai vender mais para os Estados Unidos, vender mais para a China, sabendo que todos eles querem vender, ninguém quer comprar. O Brasil, em 2011, chegou a um fluxo de comércio exterior de 482 bilhões de dólares. Ou seja, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende. Este ano vai fechar com 304, 305 bilhões, ou seja, quase 200 bilhões a menos, porque o mundo não está comprando por causa da crise. Mas então vamos nos voltar para o mercado interno. O Brasil pode reduzir a taxa de juros, o Brasil pode reduzir o spread bancário, o Brasil pode utilizar o compulsório, que é o dinheiro que fica retido no Banco Central, o Brasil pode utilizar uma parte da sua reserva para desenvolver obra de infraestrutura aqui dentro, o Brasil pode fazer financiamento para o microempreendedor individual, para o pequeno e médio empresário, o Brasil pode fazer empréstimo para as empresas pagarem suas dívidas e voltar a investir. É preciso, sabe, o país voltar a discutir desenvolvimento, discutir crescimento econômico, porque é desenvolvimento e crescimento que gera emprego, que gera aumento de salário, que gera consumo, e que gera mais emprego, e que gera mais salário, e que gera mais consumo. Esse país sabe fazer isso. Agora, o que é importante é que a gente combine isso com um governo com credibilidade. Tem duas palavras mágicas em economia: credibilidade e previsibilidade. Se o povo e o governo não tiver isso, ninguém acredita. Nem o mundo exterior, nem aqui internamente. Então, eu penso que se a gente quiser voltar a crescer, a gente vai ter que pensar em ter um presidente eleito democraticamente pelo povo. Como a gente não pode esperar até 2018, quem sabe a gente tenha que fazer uma PEC e antecipar as eleições. Nada de querer colégio eleitoral, porque a gente brigou 20 anos contra o colégio eleitoral. Alguns brigaram 25. Então, eu acho que tem solução. E a solução vem com mais democracia, com mais participação e vem com mais investimento e mais crédito. E o Estado tem que voltar a ser o indutor. A primeira coisa que você precisa fazer antes de falar que o Lula não entende de economia é perguntar para você mesmo. Você entende de economia para avaliar o que ele fala? Então, eu gostaria de te dar uma dica. A economia mundial não vai na mesma direção das aulas que são dadas pelo MBL. Aquela bobeirada que o MBL fala não é seguida em lugar nenhum do mundo. Existem sim os debates entre as escolas que admitem que o Estado não deva fazer intervenções na economia e as escolas que acham que o Estado deve sim intervir na economia. Só que não existe uma decisão advinda de Deus para falar qual que está certa e qual que está errada. E o fato do Lula usar a escola mais keynesiana, uma escola mais protecionista para o seu modo de governo, não é uma forma de dizer que ele não entende economia e que ele está errado. Afinal de contas, a escola que ele utiliza é a que é mais utilizada no resto do mundo todo. São as teorias que fizeram, por exemplo, a Europa sair da crise, os Estados Unidos saírem da crise. Agora vamos pensar diferente. Vamos ver o que o Bolsonaro fala sobre economia. Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio é que eu fui ver em grafeno, que sou grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão.
é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, para a economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor... Nós temos que ter uma política energética.